Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Dois Banquinhos. Hoje eu estou aqui com a advogada Fernanda Flecha para falar um pouco sobre depressão, ansiedade e estresse, especialmente entre os advogados. Fernanda, muito obrigada por aceitar participar com a gente. Olá, eu que agradeço essa oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da minha história, na minha vida acadêmica e na minha vida profissional. Então, Fernanda, entre os advogados, foi constatado em uma pesquisa feita nos Estados Unidos que 28% têm depressão. Por que você acha que esse número é tão alto e que isso acontece tanto entre as pessoas dessa área profissional? Bom, Caterine, eu entendo que a nossa profissão é uma profissão que exige muito de nós mesmos. Por quê? Nós defendemos o direito das pessoas. São a vida das pessoas, literalmente, que está nas nossas mãos. E por essa razão, a gente se sente numa obrigação de defender e de ter um resultado. Então, isso começa a ir além dos nossos limites, começa a realmente ter uma angústia que às vezes a pessoa não consegue nem encontrar uma saída. E como foi no seu caso? Como isso começou e foi se agravando? No meu caso, em particular, começou quando eu ainda estava na faculdade. Quando eu já estava próximo para me formar, eu comecei a me sentir muito triste, como se não tivesse muito sentido o porquê de eu estar fazendo direito, o porquê de eu querer me formar, o porquê de eu querer advogar. E em que momento você percebeu que aquela cobrança estava além dos limites e o que você fez para mudar? Porque hoje, como você me falou, você não tem mais depressão. Como que isso começou? Em que momento você percebeu que aquela cobrança estava desenfreada? Bom, eu percebi que essa minha cobrança, ela estava além dos meus limites quando não estava mais no mundo profissional e eu via que pequenas atitudes estavam sendo muito difíceis para mim. Eu vi que o problema não era ali na parte profissional em si, mas era comigo. Então, eu tirei os olhos do meu trabalho, da minha vida profissional, da minha vida acadêmica e voltei o olhar para dentro de mim. O que eu poderia fazer dentro de mim que eu poderia reverter essa situação. E a partir desse momento, desse olhar interno para mim, as coisas ao redor começaram a mudar. E essa mudança, você alcançou sozinha ou você precisou da ajuda de alguém, do apoio de alguém? Como é que foi em relação às pessoas ao seu redor esse processo? Não foi sozinha é muito difícil, porque a gente precisa de pessoas, a gente precisa realmente de um apoio, de pessoas ao nosso redor que nos levantem. A gente sabe que a depressão ela é algo muito sério, então eu fui buscar uma ajuda, e foi quando eu encontrei um grupo de voluntários, um grupo que me levantou, que assim me acompanhou acho que mais de um ano, até me ver 100% bem. Então você encontrou um grupo, uma rede de apoio, e as pessoas que estão com depressão hoje, não só os do direito, mas também das outras profissões. O que você diria para eles em relação a isso? Que tipo de atitudes você teve que te ajudam até hoje a permanecer bem, em paz consigo mesmo? Primeiro de tudo, a pessoa que está com depressão, ela tem que pensar que esses pensamentos negativos que vêm na cabeça dela não são dela. É uma mentira que a mente dela conta para ela. De pensamentos de tristeza, de pensamentos muitas vezes até de tirar a própria vida. Esses pensamentos a pessoa tem que entender que não está vindo dela e que a mente dela é uma mente mentirosa. Que os pensamentos dela são sempre realmente pensamentos de vida, os pensamentos de realização de projetos. Porque a gente veio aqui no mundo, não foi de passagem, não foi para sofrer, não foi para ter essa tristeza. A partir desse momento, é entender que nós temos coisas muito grandes para serem vividas aqui, para serem desperdiçadas, tirando a própria vida. Fernanda, pelo que você falou então, você teve, ajuda, e qual a importância de outras pessoas estarem atentas ao seu redor para saber quem alguém próximo possa estar passando por depressão, para até poder ajudar, essa pessoa? E eu acho que as pessoas ao redor, primeiramente, precisam ter empatia. É ter um cuidado melhor, é ter um olhar assim mais humanizado, ver o que a pessoa pode fazer para tentar ajudá-la. Eu fui muito ajudada no momento que eu procurei ajuda, até que um momento alguém estendeu a mão para mim. E foi um grupo, ele se chama Depressão Tem Cura, e eu fui muito ajudada ali. Muitas vezes a pessoa depressiva, ela não consegue ver o céu azul. A gente vê tudo cinza, a gente não consegue ouvir o barulho do passarinho, que são coisas tão simples. Mas no momento que parece que tudo sai, isso começa a ser encantador pra gente. Olhar pro céu começa a ser maravilhoso, as pequenas coisas. E pra quem realmente tem depressão, isso é muito difícil, porque ela não vê cor em nada. Então, o primeiro olhar é isso, é a gente ter empatia, a gente abraçar essa pessoa, é cuidar dela com todo carinho e falar pra ela que tem jeito, porque teve jeito pra mim, vai ter jeito pra ela também. Muito bacana. Fernanda, muito obrigada por participar com a gente. Bom, essa foi mais uma edição dos Dois Banquinhos. Eu sou a Caterine Assis e até a próxima.